Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Prosa Fértil, conversa sobre reprodução humana. E hoje uma prosa aqui muito especial aqui na clínica, onde todos os dias acolhemos histórias, sonhos, expectativas e também desafios. Estou aqui com o Dr. Antônio Ribeiro, especialista em reprodução humana, referência aqui no Vale do São Francisco, para falar sobre um tema que certamente é um dos maiores desafios da reprodução humana, quando a FIV não dá certo. A gente sabe que quando vem o beta negativo, surgem muitas dúvidas, o que é que eu poderia ter feito diferente, será que eu ainda tenho chances? E o que é que acontece após esse beta negativo? Estou aqui com o Dr. Antônio Ribeiro para falarmos sobre esse importante tema. Dr. Antônio Ribeiro, é um prazer estarmos aqui mais uma vez e hoje para falar sobre esse tema que é tão desafiador, que é a falha de implantação. E para quem não te conhece ainda, quem é Dr. Antônio Ribeiro? Um prazer, Marise, de estar aqui com mais um Prosa Fértil. E sem dúvida que um tema bastante desafiador, mas é um tema que nos deixa entusiasmados, porque existem muitos temas a serem abordados e certamente que vai ser de grande interesse para todos os nossos ouvintes, telespectadores desse podcast. Eu sou o Dr. Antônio Ribeiro e vai ser um prazer estar aqui como especialista em reprodução humana há quase 30 anos estudando reprodução assistida e certamente que nós vamos aqui trocar muitas ideias e tratar de casos especiais, falar sobre causas de falha de fertilização in vitro e quais são as estratégias que nós poderíamos discutir aqui nesse podcast e ajudar todos os nossos tentantes para que possa otimizar os seus tratamentos e adquirir o tão sonhado sonho do seu bebê em casa. Muito bom. É um tema, de fato, muito desafiador. E a nossa primeira pergunta, inclusive, da audiência, é quando há falha de implantação, né? Transferiu o embrião e não conseguiu ali o tão sonhado beta positivo. A gente sabe que é inerente ao tratamento, que a reprodução humana tem suas limitações, por mais que seja empregada toda a técnica, toda a ciência, toda a tecnologia nas mãos de grandes especialistas, mas o beta negativo faz parte da reprodução humana. Quando ele vem, o beta negativo, quer dizer que houve um problema? O que pode ter acontecido de não vir o beta positivo? Você falou muito bem, Marise. O beta negativo é um resultado esperado em todo tratamento de reprodução humana. Por mais que seja uma mulher jovem, que tenha um embrião euploide, que tenha um útero, perfil hormonal, nutricional, tudo perfeito, a receptividade do útero, tudo perfeito, mesmo assim é possível ter um beta negativo. É claro que nós da reprodução humana temos que dirimir todas as situações que possa aumentar essa probabilidade de um beta negativo. Ou seja, precisamos individualizar o tratamento de cada casal para que possamos estipular metas ou estratégias de protocolos personalizados para que de fato essa chance de implantação ela seja real. E quando a gente fala em estatística, nós estamos dizendo que a idade do paciente ela conta muito nessa estatística de beta negativo. Nós sabemos que quanto maior é a idade da mãe, maior é a idade também dos seus óvulos, ou seja, a idade do óvulo acompanha a idade da mamãe. Isto é muito importante porque a idade do óvulo associado à quantidade de óvulos pode influenciar nessa estatística, ou seja, quanto mais óvulos, maior probabilidade de termos embriões no final do tratamento. Quanto mais jovens esses óvulos são, maior a probabilidade de gerar embriões cromossomicamente, geneticamente normais e, consequentemente, a chance de uma gravidez ela é maior. Então, o propósito desse podcast é exatamente levantar as questões que podem levar causas, né? as causas e as estratégias para melhorar. Os tratamentos, né, possíveis estratégias. E o que é que você revisa, o que é que pode ser solicitado de exames,
quando há um beta negativo. Então, o que acontece aqui na clínica, né? Então, o casal, ela passa pelo processo da fertilização in vitro, a jornada da fertilização in vitro, e após o resultado, sendo negativo ou positivo, esse casal ele volta para uma consulta com o Dr. Antônio Ribeiro para que possa ser avaliado. Então, a gente sempre chama essa consulta estratégica pré-transferência embrionária ou pós-beta negativo. Então, nessa consulta pós-beta negativo, o que é que você revisa? De onde qual é o seu ponto de partida para essa revisão? Essa pergunta sua é muito boa porque existe uma coisa na reprodução humana que nós chamamos de alinhar expectativas. Quando nós falamos em alinhar as expectativas, exatamente já na primeira consulta de preferência, a gente já mostrar para o casal quais são as nossas metas no tratamento. Então, a partir daí, a gente vai utilizar, claro, os dados que temos em mãos. Então, a idade da mamãe, como está a saúde dela, a idade dos óvulos, a reserva ovariana, como está a saúde dela como um todo e, é claro, vermos também como está a qualidade seminal do parceiro. Baseado nesses achados clínicos e laboratoriais, nós temos então que alinhar expectativas para aquele casal. E essa expectativa, ela leva em conta exatamente essa estatística, qual a chance que eu tenho de engravidar naquele meu perfil, naquele estado atual em que nós nos encontramos. E, é claro, se não tivermos o beta positivo, vamos agora alinhar e tratar a segunda chance em diante. O que é que nós podemos fazer de diferente para que possamos aumentar esta probabilidade? Então, quando a gente fala em falha de implantação, que você perguntou exatamente sobre o que é falha de implantação, o conceito de falha de implantação de repetição, ele é um conceito raro, é um conceito que a própria literatura, ela diz que de todos os casais que fazem fertilização in vitro, existe um percentual de aproximadamente 5% dos casais que podem entrar nesse conceito de falha de implantação. Quando eu falo falha de implantação, é falha de implantação repetida. Então a literatura, apesar dela ser dúbia no conceito, eu vou dar aqui mais ou menos o que é um consenso geral da literatura, ou seja... Então, se houve uma falha, não é considerada ainda uma falha? Não é falha de implantação repetida. É uma falha de implantação, mas não é uma falha repetida de implantação. Ou seja, você ter um beta negativo na sua primeira transferência, isto é mais comum do que se mais imagina. comum que se imagina. Então, por exemplo, uma paciente de 30 anos, quando você transfere o embrião, mesmo sendo não biopsiado, eu não sei se ele é cromossomicamente normal ou não, a probabilidade dela engravidar gira em torno de 70%. Ou seja, ela tem 30% de chance de não engravidar. Uma paciente por volta dos seus 35 anos de idade, ela tem aproximadamente 60% de chance de engravidar, 40% de não engravidar. Por volta dos seus 38 anos de idade, ela tem 40% de chance de engravidar, 60% de não engravidar. Aos 40 anos, ela tem 70% de chance de não engravidar e 30% de engravidar. Então veja que aos 45 anos de idade, ela tem menos de 5% de chance de gravidez. Então, sucesso na gravidez. Então veja que com o passar do tempo, isso é normal acontecer de acordo com a estatística. Determinante, né? Agora, o que é falha repetida de implantação? Num consenso, numa síntese do que a literatura fala hoje, seria aquela mulher que transferiu 2 embriões euploides, foram biopsiados e não engravidou, ou aquela mulher que transferiu até 4 embriões, na classificação do embriologista, uma classificação boa, ou seja, aquela classificação AA, que tem a qualidade da massa celular interna que dá origem ao embrião, e o trofoctoderma que dá origem à placenta, tem uma boa classificação. Transferiu 4 de boa classificação, não engravidou. Então, esse é o conceito que a maioria dos trabalhos científicos colocam como falha repetida de implantação. Esse podcast, você nos convidou para falar sobre
exatamente o que é que pode levar à falha de uma fertilização in vitro, mas é interessante a gente dar esse conceito do que é realmente Sim. uma falha repetida. Muito bom. E existe diferença na investigação da falha de implantação? Se o embrião é euploide ou se ele não foi biopsiado, existe essa diferença? Excelente pergunta. Então, aquilo que você falou, então, um beta negativo é esperado, mas não é conceituado como falha repetida. Se a gente formos para a literatura diz que depois que transferir 2 embriões euploides, deveria parar o tratamento, ou 4 embriões não biopsiados e que não engravidou, parar o tratamento e fazer uma investigação específica para a falha repetida de implantação. Aí que vem exatamente a nuance de nós discutirmos cada passo a passo dessa investigação. Já. E quando a gente vê, poxa, aquele embrião tão bonito e não houve implantação, o que é que pode considerar? Eu sei também que uma das considerações é a respeito do laboratório, né? É uma oportunidade também de você falar sobre o controle de qualidade, toda a parte técnica do nosso embriologista sênior, da equipe dele, toda a parte de controle de qualidade, que é rigorosíssima, seguindo padrões internacionais e recomendações da Anvisa. Então, você poderia falar também sobre a questão do laboratorial? Uma resposta um pouco longa, mas me permita. Como você bem falou, e que pouco se fala, exatamente a qualidade do laboratório. Então, o laboratório, juntamente com a qualificação da equipe de embriologia, é fundamental. Eu costumo dizer que 50% do sucesso no tratamento de fertilização in vitro passa pelo médico e 50% passa pela estrutura da clínica como um todo. Todo o pessoal que trabalha ali, associado, claro, com a equipe de embriologistas. Então, o laboratório precisa ter um rigoroso controle de qualidade, e nesse rigoroso controle passa tanto pela parte técnica do embriologista. Então, toda a clínica precisa ter um embriologista sênior, que é aquele embriologista que tem uma pegada também de gestão, ele domina e controla toda a equipe. Faz com muita destreza a biópsia embrionária, sim, né? Ele faz, o embriologista sênior, ele faz todos os requisitos necessários dentro de um laboratório, desde a limpeza dos óvulos, que é a desnudação, desde a capacitação seminal, a íquise, que é a injeção intracitoplasmática dos espermatozoides dentro do óvulo, o cultivo dos embriões na incubadora e também a biópsia embrionária. Mas, tão importante quanto isso, é manter a segurança e manter também um controle da qualidade, que passa pelo controle da temperatura e da umidade e da pureza do ar dentro do laboratório. As incubadoras precisam ter um pH adequado, uma osmolaridade, uma umidade, uma temperatura adequada. Ou seja, o laboratório, que é o coração da clínica, é um laboratório que mimetiza o ambiente dentro da trompa da mulher, da tuba uterina. Então, é um controle rigorosíssimo, tanto é que todos os laboratórios são rigorosamente fiscalizados pela vigilância sanitária, e a gente precisa ter essa qualidade. E aí vem o segundo passo, que é exatamente a questão da qualidade da equipe médica, que vai conduzir o casal diante de todos os quadros clínicos, as patologias inerentes, para que possa trazer o melhor momento daquele casal para fazer a fertilização in vitro, o melhor momento da saúde da mamãe e do papai, e com isso aglomerar uma situação em que a probabilidade de sucesso seja adequada. Isso, muito bom. Em relação à técnica, à experiência do profissional na hora da transferência, a técnica utilizada, a expertise, isso conta para o sucesso da fertilização in vitro? E a gente não está falando aqui de um detalhe, né? A gente sempre fala que aqui na clínica um dos pilares é a fé, inclusive está aqui, é a fé. E a gente entende que a fertilização in vitro, ela é a junção da ciência, da tecnologia, mas tem um pilar fundamental aqui na nossa clínica, que é a fé. Porque a gente entende que somos instrumentos, o médico, o embriologista, toda a equipe é um instrumento de Deus.
na realização do sonho dos casais, dos pacientes, das pacientes. Então, por mais que a gente está falando aqui o tempo todo de ciência e de tecnologia, mas é importante a gente reforçar e temos esse pilar, o pilar da fé aqui na clínica. Entendemos que somos apenas instrumentos de Deus, que Deus dá essa capacidade para os profissionais para ajudar as famílias a realizarem um sonho. Mas voltando para a técnica, né? A técnica do profissional, a expertise do profissional, ali do médico no momento da transferência embrionária, a importância de um bom aparelho de ultrassom, da experiência, da expertise do profissional na hora da realização da transferência embrionária. Faz diferença? Eu queria até elogiar, porque assim, você está me fazendo indagações, perguntas de temas que não são normalmente abordados nessas discussões acerca desse tema. Então, normalmente as discussões são em cima das doenças, né? As doenças do útero, trombofilia, endometriose, adenomiose. Já chegar lá. E nós vamos chegar. E esses temas dificilmente são perguntados, por isso que eu estou gostando muito. Então, pouco se dá importância, mas se você for para os guidelines, para os meta-análises, eles dizem o seguinte: uma técnica de transferência de um embrião dentro do útero, no local adequado, se você fizer uma transferência ruim, essa transferência vai diminuir em aproximadamente 26% do sucesso desse tratamento. Então veja que a transferência, ela leva em conta a experiência do médico e ele leva também em conta a tecnologia utilizada. Então, um aparelho de boa resolução, um catéter macio, tudo isso faz diferença. O preparo desse embrião, o meio de cultura que leva esse embrião, tudo isso leva em conta, como tanto se discute, por exemplo, o embrioglu. Será que o embrioglu é um meio de cultivo à base de ácido hialuronidase? Será que aumenta a chance desse embriãozinho grudar ali no endométrio e aumentar a chance de implantação? Então, toda essa tecnologia, todo esse aparato que você perguntou, ela faz parte do laboratório, faz parte da qualificação médica. Mas aí vem também um monte de situações que nós vamos discutir, que são as doenças. Isso. Nesse bloco, a gente quer falar sobre o útero e o endométrio, né? Então, quando há um beta negativo, qual foi a influência do útero? Eu lembro que esse ano a gente estava a caminho daqui, né? Estávamos falando de um caso específico. Quem vê Antônio assim super sério, né? Mas por trás dele existe também muita emoção e vibração por cada beta positivo e sente muito beta negativo, né? Então, recentemente eu vi ele se emocionando com beta positivo de uma paciente que tinha um útero super assim, desafiador, para não falar difícil, né? Super desafiador. Passou assim quase um ano preparando aquele útero para receber esse embriãozinho, teve o beta positivo, mas também poderia ser um beta negativo, né? Então, qual é a influência, o papel aí do útero, do endométrio em um beta negativo? O que é que você vai avaliar para uma próxima transferência embrionária, para uma próxima fertilização in vitro? Isso. As discussões sempre eles estão em duas linhas. Primeiro, se eu tenho um embrião bom, e segundo, se eu tenho um útero receptivo. Então, o embrião, a única forma da gente saber se ele é um embrião adequado, a gente não pode afirmar que ele é 100% perfeito com a biópsia embrionária. Então, a biópsia vai avaliar se aquele embrião é cromossomicamente normal. E as doenças que a gente avalia, principalmente a síndrome de Down, a trissomia do 21, a trissomia do 4, do 14, do 18, síndrome de Patau, Edwards, monossomias, trissomias, poliploidias, tudo isso é avaliado na biópsia embrionária. Quando a gente faz a biópsia do embrião, a gente sabe que ele é cromossomicamente ali 99% de certeza que ele é cromossomicamente normal, mas lembre-se que o embrião biopsiado, ele só diz respeito à qualidade, à avaliação cromossômica. Já a avaliação genética, monogênica, não avalia. Mas, na fertilização in vitro, nós temos um embrião euploide, ou até um embrião, na classificação do embriologista, muito bom, um embrião excelente, que é aquele embrião AA, tranquilo. Nós, em tese, temos ali já um embrião adequado. Agora vamos avaliar quais são as nuances da mamãe, da mulher,
que pode impedir a implantação desse embrião ou que pode até abortar esse embrião. Então, uma das situações é o que você exatamente acabou de perguntar, que é a receptividade desse endométrio, né? A gente poderia até dividir a questão das doenças do útero, como mioma, pólipo, sinéquias, aderências, adenomiose, e a qualidade, a receptividade desse endométrio. Existem endométrios finos, e até em mulheres jovens, mais comum em mulheres a partir de 40 anos, e esses endométrios finos, temos como várias causas. O endométrio não afina. O que é o endométrio? A caminha do bebê, aquela camada que a gente visualiza na ultrassonografia, que ela engrossa, espessa com o passar dos dias do ciclo menstrual, e essa caminha do bebê, esse endométrio tem que estar espessado no dia da transferência embrionária. Existem mulheres que têm dificuldade de espessar o endométrio, seja por um fator nato dela, principalmente mulheres menopausadas, mulheres a partir dos 40 anos, mas também existem outras causas, como endometrite crônica, e devemos estar atentos a infecções, fatores imunológicos, também uma causa que leva a endométrio fino, e a própria sinéquia, essas aderências dentro do útero que não deixa o endométrio espessar. Então, o endométrio, quando ele não espessa, até prova o contrário, ele tem uma receptividade prejudicada. E aí vem tratamento baseado naquilo que a gente encontra. Se é sinéquia, cirurgia com alta chance de tratamento com PRP, né? E também existem outras situações, como se é um endométrio que tem infecção, vamos tratar com antibiótico. Se é um endométrio que não tem infecção, não tem sinéquia, então a gente faz um tratamento com hormonioterapia, onde a gente aumenta muito a dose dos estrogênios, da própria progesterona, para que possa promover uma melhor formação desses receptores hormonais e, com isso, uma adequação na implantação do embriãozinho. Existem protocolos específicos para endométrio fino, como o uso de citrato de sildenafil, ômega 3, vitamina E, L-carnitina, arginina, o uso de filgastrin, o uso de HCG, o uso dessas medicações que pode promover um espessamento melhor desse endométrio. O próprio PRP, como eu já falei aqui. Então, existe um protocolo específico para endométrio fino como causa importante do porquê a minha FIV não deu certo. Tá, e voltando para a causa do útero, a gente sabe que a endometriose é um dos fatores, né? E eu sempre vejo que você tem protocolos específicos para endometriose, como bloqueio. Então, o que é que você faz nesse protocolo para endometriose? E também falar um pouquinho do papel da histeroscopia nessa situação também. Já é protocolo, acredito que são exceções que você não utiliza, não faz, né, o uso da histeroscopia diagnóstica com biópsia. Então, por que é importante? Fala-se agora de uma proteína. Você poderia falar sobre a relevância e o porquê fazer histeroscopia? Eu aproveito essa pergunta. Que é a imunohistoquímica, não é isso? Perfeito. Eu aproveito essa pergunta para falar que existem exames básicos para aquela mulher que vai fazer a primeira transferência embrionária e existem exames mais sofisticados, que são aqueles exames que são inerentes à mulher que teve falha de implantação ou aborto de repetição e precisa aprofundar nas investigações. O que é que Dr. Antônio Ribeiro, na Clínica de Reprodução Humana de Petrolina, tem como conceito? Nós temos, a maioria dos nossos casais, devido ao fator financeiro mesmo, não tem tantas condições de fazer mais de uma fertilização in vitro. Por isso que esse meu comportamento de fazer todos os exames antes da primeira transferência é um conceito meu, é um conceito que eu me adequei à minha realidade. Mas, em termos de literatura, não há necessidade de você fazer toda a avaliação, já que essa paciente não tem falha repetida de implantação. Então, isso é importante. Mas eu faço tudo. E um desses exames é a histeroscopia, onde a gente faz a biópsia do endométrio para a investigação de endometrite crônica, que é um fator importante de falha de implantação em ciclos de FIV. E também a gente avalia a cavidade endometrial, onde nós vamos avaliar a presença de miomas submucosos,
que é uma causa de falha de implantação, a presença de mioma submucoso, tem que tirar o mioma. Pólipos endometriais, que é aquela pequena carne que nasce dentro do útero, tem que retirar porque impede a gravidez, aumenta o risco de falha de implantação. As próprias sinéquias que já falamos aqui, e também cistos de adenomiose que podemos romper esses cistos e melhorar ali a receptividade e aumentar a chance de implantação do embrião. A esteroscopia, então, tem essa finalidade de ver a cavidade dentro do útero, diagnosticar essas patologias dentro da cavidade e fazer a biópsia também para pesquisa de endometrite crônica e fator imunológico. Ou seja, eu consigo num só exame resolver muitos dos meus problemas. E essa biópsia também vai avaliar células natural killer para estudo de imunistoquímica do perfil imunológico endometrial local. E essa imunologia nós investigamos CD16, CD56, BCL6 e o PGP 9.5. Esses marcadores tumorais, PGP 9.5 e BCL6, muito se está falando aí nas mídias sociais, não existe ainda um consenso na literatura que isso é de fato uma certeza que eu tenho endometriose. Existem, na verdade, são estudos observacionais, estudos de corte, que parece que o BCL6, por exemplo, tem em superexpressão, tem uma relação de que aquela paciente possa ter endometriose leve, peritoneal, que a ultrassom não viu, nem a ressonância magnética. Mas também os guidelines, as meta-análises dizem que não, isso ainda não pode ser afirmado, que o BCL6 é de fato um exame que é um marcador específico de endometriose, mas chama atenção e uma grande discussão na literatura. Se essa paciente tem endometriose, tem adenomiose, o que fazer com essas pacientes? Tem BCL6, o que fazer com essas pacientes? Já falei que se tem pólipo, mioma, sinéquia, tem que operar e limpar esse útero. Mas a endometriose e a adenomiose, os trabalhos, eles vão e voltam, e nesse momento parece que existe um consenso na literatura que bloquear a menstruação da paciente com endometriose e adenomiose melhora a taxa de implantação do embrião. Isto é um comportamento também meu, já tivemos as fases de não fazer, de voltar a fazer, e agora nós estamos mais convencidos de que pacientes que têm endometriose e adenomiose são patologias inflamatórias, com alta chance de alterações imunológicas, e bloquear a menstruação, desinflamar essa mulher, aumenta a chance de implantação e evita o beta-HCG negativo nessas pacientes. E é claro que sempre diante de uma endometriose e uma adenomiose, uma melhora do perfil nutricional, perda de peso, desinflamar, mudança do estilo de vida é importante. Mudança de estilo de vida, atividade física, tudo isso é um detox, na verdade, que desinflama e melhora os resultados. Eu ainda vejo aqui em alguns pacientes essa resistência da mudança do estilo de vida, né? Então, boa parte dos pacientes, quando chegam aqui na clínica, tem essa indicação de buscar um nutricionista, um nutrólogo, para dar esse suporte na perda de peso, na mudança do estilo de vida. Mas a gente percebe ainda que tem uma resistência e por esse caminho também, que faz parte do tratamento de reprodução humana, né? Mas agora, assim, bem importante esse bloco, falar além do protocolo convencional, né? A gente fala muito em imunologia, em trombofilia, em microbiota e fala aí dos off-labels. Você, como estudioso, eu digo que você assim, é estudiosíssimo na falha de implantação, praticamente todos os dias passa horas estudando falhas de implantação e o aborto de repetição. Você é da mentoria de gestação sem barreiras, né? Faz parte lá com grandes nomes. O que é que você diz dos off-label? É um tema... Acho que é tema para fazer um novo podcast. Então, quando a gente fala na verdade, o que é que tem de evidência? O que é que precisa ir com cautela? A gente vê, às vezes, alguma paciente que vê ali no Instagram. Isso é muito bom, porque deixa o paciente ali, ele protagonista do tratamento, mas muitas vezes ele chega também sem filtro, Sim. né? E ele acha que aquilo que aquela pessoa usou, aquela influenciadora usou ali nas redes sociais e postou, cabe para ela também. Então, assim, fala sobre isso,
sobre as evidências, o que fazer com cautela. Existe uma receita que é para todas, né? Tem umas receitas enormes, para todas as pacientes. Eu lembro que você tem uma frase recentemente que me marcou muito, que tem hora que, se for fazer tudo, vai rasgar a literatura, né? Mas você, o que é que você tem a dizer sobre esse importante tema? Muito bem, vamos lá. Falando dos probióticos, que é um tema que está muito em voga, acredito muito que a quiescência lactobacilar, tanto vaginal quanto endometrial, do colo uterino, é importante para a implantação. Os trabalhos mostram que dentro do endométrio, pelo menos 90% da microflora do endométrio tem que ser de lactobacilos, e qualquer infecção pode alterar essa microflora. Então, se preocupar com a bacterioscopia que a gente faz aqui e ver a quietude dos lactobacilos vaginal, nos dá uma noção de como está o endométrio lá em cima e, consequentemente, trazer essa quiescência dos lactobacilos. E como é que a gente traz essa quiescência? Exatamente tratando as infecções e repondo os probióticos. Então, os probióticos, tanto por via sistêmica como por via vaginal, melhora muito esses resultados. Ainda são de pequena evidência científica, mas os estudos já estão avançando muito nesse sentido. Saiu inclusive um estudo recente no Essery, em Londres, na Inglaterra, de um estudo mostrando que pacientes em uso de probióticos tiveram maior taxa de gravidez comparado com aquelas que não usaram probiótico. Quando a gente parte para discussão de add-ons ou temas que são ainda muito discutidos e que não tem tanta robustez na literatura, não tem evidências altas na literatura. Sem dúvida que os fatores imunológicos é um tema bastante desafiador. A reprodução humana ainda é uma ciência que está iniciando, só tem 50 anos, e nós entendemos que os fatores imunológicos, sim, eles existem, eles acontecem. Nós só ainda não temos evidências robustas de como tudo isso funciona, mas já avançamos muito em diversos estudos de cortes observacionais, em que de fato tem mostrado que o fator imunológico é um fator importante de falha de implantação, em falha nos ciclos de fertilização in vitro, e precisa ser investigado naquelas pacientes que não engravidaram. Então, fatores imunológicos que têm maior robustez na literatura a própria trombofilia é considerada um fator imunológico, onde nós devemos investigar pelo menos a SAF, anticardiolipina, anticoagulante lúpico, anti-beta-2 glicoproteína. Pacientes que têm aborto de repetição ou que têm histórico de trombose ou trombose na família, aí investigar para trombofilias mais raras e trombofilias até congênitas em situações específicas, e tratar essa paciente, e o tratamento passa pela enoxaparina e OAS durante toda a gravidez, em algumas situações até depois da gravidez. Isso é importante porque no tratamento da trombofilia, até como causa de fator imunológico também, aumenta consideravelmente a taxa de bebê em casa quando tratamos. Então, trombofilia é um ponto importante, com maior evidência, e isso, de fato, a gente já faz, o mundo já faz. Anticorpos contra a tireoide é algo que ainda é discussão na literatura, se antitireoperoxidase, antitireoglobulina aumentados, como na doença de Hashimoto, pode ser uma causa, e isto já está com média evidência científica de que ele pode, de fato, trazer qualidade dos óvulos ruim e menor taxa de implantação e falha na FIV. Por isso que é importante a gente tratar o Hashimoto, tratar os anticorpos contra a tireoide, para que de fato melhore a taxa de implantação. Lembrar que tudo isso altera até a qualidade dos óvulos na formação dos embriões e principalmente na taxa de implantação. O hipotiroidismo já é o Hashimoto que leva ao hipotiroidismo e deve ser tratado concomitantemente. Aí vem as situações de menor evidência científica, como as doenças imunológicas sistêmicas, lúpus eritematoso sistêmico, doença de Sjögren, artrite reumatoide, fibromialgia, uma erisipela. Será que essas doenças imunológicas podem levar a uma falha de implantação? Essa é uma discussão muito boa e que, na verdade, existe sim um grau de evidência, porque se são doenças imunológicas e o útero está dentro do corpo da mulher,
o útero também está sofrendo influência desses anticorpos. Consequentemente, nós podemos ter uma alteração na receptividade desses embriões, visto que essa mulher com sistema imunológico hiperreativo vai averiguar o embrião e perceber que ele tem uma parte que não é da mamãe, é uma parte da genética do papai. E ele pode interpretar como um corpo estranho e aí provocar uma destruição desse embrião, ou não deixar ele implantar, ou provocar até um aborto. Então, esses fatores imunológicos precisam ser investigados na mulher que fez a sua FIV e não engravidou. Quais são os exames que nós investigamos? A própria imunistoquímica da biópsia do endométrio e também perfil de citocinas no sangue, atividades de células natural killer e também uma outra situação extremamente rara, mas que pode estar relacionado à falha de implantação, que é a alteração dos receptores das células natural killer, conhecido como KIR. O KIR, muito falado, principalmente por tentantes que estão aí nos grupos e que falam muito desse assunto, é também uma situação comum nas falhas de implantação e aborto de repetição, onde esse exame no sangue vai determinar a alteração KIR e aí o tratamento com fatores de crescimento de granulócitos é imperativo nessas pacientes. Tivemos agora uma gravidez recente de uma paciente que não engravidava por fertilização in vitro e a gente diagnosticou um KIR HLA-C positivo para A, fizemos o tratamento com fatores de granulócitos e hoje fiz a ultrassom dela e está lá o bebezinho, bonito, coração batendo, com o uso dessa medicação. Então, individualizar, Marise, o fator imunológico nessas pacientes que não engravidaram em ciclos de fertilização in vitro, especificamente em falha de implantação e aborto de repetição, para mim é imperativo esse tratamento. Tá? Agora, se a gente for partir para outros EDSONs, como o uso de Embrioglu, os trabalhos mostram que não melhora ainda a taxa de gravidez em casa. Mas tem casal, eu tive hoje um casal que já consultou comigo dizendo: eu quero que o senhor use Embrioglu no meu embrião durante a transferência. Então a gente usa sem nenhum problema. Outros EDSON, o uso de corticoide, será que melhora as taxas de implantação? Existe pouca evidência de que o corticoide melhora a taxa de implantação, mas já começa a literatura a ter um pouco de evidência em situações específicas, principalmente quando essas pacientes têm um fator imunológico reativo. A gente vê isso no estudo de imunologia da biópsia do endométrio ou no estudo de imunologia do sangue da mulher. Outras situações de EDSON, por exemplo... O Lipofundim. O Lipofundim, bem lembrado. O Lipofundim é uma emulsão de ácidos graxos que tem de baixa a média evidência científica que melhora taxas de gravidez. Na minha prática clínica, eu tenho muita taxa de gravidez em uso do Lipofundim em pacientes que tiveram falha específicas, né? Pacientes específicas precisam individualizar. A maioria das pacientes que vão fazer a primeira transferência precisa disso tudo? Não precisam, elas vão engravidar sem nada disso. Agora, é importante avaliar todos os exames antes da primeira transferência? A depender da situação, eu penso que sim. Se a paciente, por exemplo, tem só um embrião, vale a pena. Vale a pena. Mas se ela tem 3, 4 embriões, provavelmente não. Ela vai transferir o primeiro, ela pode engravidar, e se caso não engravidar, a gente pode fazer uma avaliação pormenor de todos esses fatores. Outros EDSONs, como o uso de tracolimos, imunoglobulinas, tem baixa evidência, mas o próprio guideline da ESHRE já fala que um dos tratamentos de aborto de repetição em casos de falha, de insucesso com todas as medidas, é a imunoglobulina. E isso nos traz, então, uma alegria de entender que a própria ESHRE, que é tão relutante em usar a imunologia nesses casos, já está aceitando o uso de imunoglobulina, né? O próprio ICSI, pouca gente sabe disso, é considerado um EDSON. O ICSI deveria ser feito somente para sêmen alterado. Então, oligograve, que a FIV clássica não conseguiria resolver, mas o ICSI resolve. Por exemplo, homens com azospermia,
em que a gente vai pegar o espermatozoide direto do testículo, eu tenho ali poucos espermatozoides, o ICSI é a minha solução. Então, não deveria ser usado para todo mundo o ICSI, mas todas as clínicas fazem porque a prática do laboratório é muito mais rápida do que a fertilização in vitro. Outros edisons, por exemplo, suplementos vitamínicos. Então, eu usar NAC, eu usar nicotinamida ribosídeo, ômega, vitamina D, usar toda a reposição vitamínica, suplementos, o uso de DEA, o uso de progesterona, hormônio do crescimento, usar todos esses suplementos vitamínicos, aumenta a taxa de gravidez? É um tema extremamente difícil hoje em dia, porque nós temos muita evidência de que essas pacientes não melhoram a bebê em casa e existe baixa evidência que parece que melhora. Saiu um estudo recente, essa semana, mostrando um estudo com mais de 200 mulheres, próximo de 300 mulheres, esse grupo usando suplementos e um grupo não usando suplementos. E mostrou-se que não é casualidade, é associação. As mulheres que usavam suplementos vitamínicos tiveram maior taxa de gravidez. Mas isso não quer dizer que elas engravidaram por causa do suplemento. Gravidez natural, né? Por FIV não houve aumento. Não houve aumento. Por FIV foi uma gravidez natural. Então foi uma associação, não foi a causa. Eu engravidei porque tomei suplemento. Não, eu engravidei por outras circunstâncias, mas estava também usando suplemento vitamínico. Então, existem outros edisons, que a gente pode até discutir agora, que talvez melhore minha taxa de sucesso na minha fertilização in vitro. Existem outras que a gente também pode até, em outros podcasts, tratar mais especificamente complexo, sobre né? isso. Mas eu acho bem bacana a gente reforçar que tudo isso tem aqui na clínica, a clínica conta com todo esse aparato. E como foi dito, né, não existe uma receita de bolo para todos os pacientes. O que é relevante, que eu acho bem interessante, é o paciente ele confiar no médico e vivendo cada etapa dessa jornada. Porque o paciente, muitas vezes, ele chega com muitas expectativas, né? Não tem como falar todo esse aparato da imunologia, por exemplo, na primeira consulta. Vamos firmar aquele compromisso, poxa, vamos fazer a consulta, vamos fazer os exames, no retorno chegar a um diagnóstico e daí sim indicar o tratamento e, se necessário, entrar com esse aparato que está aqui à disposição, não é isso? Aproveitando sua fala, infelizmente, ainda precisamos bater muito na tecla, porque uma boa parte dos nossos pacientes, não só aqui, como em todo o Brasil, em todo o mundo, a paciente pensa que fertilização in vitro é igual a gravidez logo de primeira. É verdade. Muitas serão. Graças a Deus que muitas serão. Mas é normal eu não ter a minha gravidez na minha primeira fertilização in vitro, na minha primeira transferência. É importante esse alinhamento de expectativas. Alinhar as expectativas, que ela tenha entendimento e que aquele beta negativo não torne aquilo um luto, uma ansiedade, um luto definitivo, uma frustração, né? Um luto definitivo. Porque é natural que aquele momento... A decepção, sim. É aquele momento de frustração, você se perguntar onde foi que eu errei, será que não vai acontecer comigo? Aqui na clínica a gente tem a psicóloga, Ana Alice, que faz todo esse acolhimento. Hoje mesmo eu estava conversando com uma paciente, que muitas pacientes aqui fazem terapias, mas quando a Annalise ela é voltada especificamente para lutos na reprodução humana, para abortos, para esse processo na jornada da fertilização in vitro ou para a gravidez natural também. Então é importante também esse acolhimento. A gente sempre fala assim para os pacientes, né? Se acolhem, respeitem o melhor momento de vocês e voltem para conversar as novas estratégias, né? Porque o luto vai acontecer, independente se foi um beta negativo ou se foi uma perda gestacional ali no início da gestação, né, de 5, 6 semanas, né? Não importa o tempo, isso foi um sonho que aquele casal investiu não só financeiramente, mas tempo, sonho, criou toda a expectativa, né?
Então, é um momento também de acolhimento. Toda a equipe da clínica ela precisa estar preparada para validar esse momento, entender o momento daquele casal. E a gente sente muito, né, também. Esses dias, né, eu acredito que foi mês passado, teve uma paciente que conseguiu um euploide com 43 anos e foi feito tudo que estava ao alcance, né, foi investigado diversos fatores, transferiu o embrião naquele momento que você entendeu juntamente com aquele casal que era o melhor momento, depois de toda a investigação, e o beta foi negativo. E aquele beta mexeu muito com a gente, né? Então, assim, todos os betas mexem muito com a gente, obviamente, e tem uns que marcam muito, sobretudo quando é o único embrião. E, embora faça parte da reprodução humana, eu nunca quero perder essa sensibilidade de sentir um beta negativo, de dizer para o casal que estamos juntos, apesar daquele beta negativo, possa contar com a gente. Mas esse alinhamento de expectativa é muito importante na reprodução humana. Mexe tanto que quando eu tenho 2 beta positivos no dia e um negativo, é verdade. Eu costumo sentir mais a preocupação do negativo do que a alegria dos positivos. Porque o positivo, a alegria já está lá. Mas o beta negativo a gente absorve muito. Eu ainda não consegui me livrar normalizar, disso, né? Normalizar. Eu digo que eu nem quero. Eu sofro muito. Eu nem quero ainda normalizar. Interiorizo muito e abraço mesmo o momento daquele casal. Né? De dar esse acolhimento. Por mais que seja esperado da reprodução humana, mas o bom também de uma clínica desse porte é isso, porque os pacientes aqui eles não são vistos como mais um prontuário, que tanto faz aquele beta positivo ou dá negativo, a equipe não olha, né? A gente olha com muita delicadeza, com muito respeito à história e aquele sonho daquele casal. Estamos assim caminhando para os blocos já final. E o que é que muda assim, para uma próxima FIV ou para uma próxima transferência embrionária? Quando repetir o protocolo? Quando é importante mudar? Eu lembro que teve um beta de uma paciente muito especial, que eu acredito que ela vai nos assistir, que fez a transferência em maio, deu negativo. Você fez um ajuste ali no protocolo, disse, vamos caminhar por aqui. Era uma paciente muito protagonista, ela é da área de saúde. E em junho fez a transferência embrionária, engravidou. Então, assim, foi recalculou ali a rota, né, no mês seguinte. Inclusive, esse ano tivemos vários casos assim, né, que na primeira transferência deu negativo. Próximo mês vamos transferir com algum ajuste. Ou, às vezes, mantém o mesmo protocolo e vem o tão sonhado beta, né? Então, quando manter o protocolo, quando mudar, quando recalcular essa rota para aquele sonho, né? A gente sempre diz que se existe um sonho... Sim. Existe um caminho, se existe um problema também existe uma solução, Sim. né? Nós temos realmente que mudar protocolos quando dá um beta negativo. Basicamente a gente refaz os exames e aprofunda em outros exames que não houve necessidade de fazer isso no primeiro momento, apesar de que eu faço na maioria dos meus pacientes, mas nós investigamos com exames mais sofisticados. Sem dúvida que, falando especificamente da endometriose e da adenomiose, se a paciente transferiu em ciclo natural a fresco, em ciclo natural, nós mudamos esse protocolo para um bloqueio da menstruação, por exemplo. Se o protocolo de bloqueio da menstruação não funcionou, pulamos para um protocolo de transferência natural. Então, essas mudanças elas são importantes. Se a paciente tem, por exemplo, adenomiose, essa paciente, talvez um bloqueio seja interessante também. A parte imunológica ela é fundamental, que haja um aprofundamento nesses estudos. Então, pacientes que têm trombofilia, fatores imunológicos, pacientes que têm presença de disfunção da tireoide, prolactina alterada, e a própria imunologia do endométrio, averiguar se essa paciente tem infecções, então estudo de PCR para DST, a bacterioscopia, a imunohistoquímica da biópsia do endométrio, tudo isso são mudanças de investigação que a gente faz.
Muitas vezes até repetir exames, né? A gente Porque até chega a repetir. Acredito que alguns exames aí já faz na investigação inicial. Na investigação. Mas se são exames muito já feitos com 6 meses ou mais, é interessante fazer essa repetição. Em termos de ajustes no perfil nutricional, no perfil metabólico, ajustes no perfil hormonal e também ajustes nas medicações. Então, a chamada imunomodulação da reprodução, ela não é fácil, ela é difícil, então a gente precisa ter o entendimento de como é o comportamento imunológico daquela paciente, saber quais são as patologias que ela possui, para que a gente possa ali trazer uma quiescência da imunologia, nem dando medicamento demais, nem dando medicamento de menos, e trazendo ali um equilíbrio imunológico. E esses ajustes é o que traz o beta positivo na segunda transferência. Experiência certamente conta muito. Experiência, né? Conta muito, porque é ao longo dos anos de estudo, de dando certo, dando errado, a gente vai criando esse feeling e onde a gente percebe onde está ali. Essa paciente, por exemplo, que você citou, foi um detalhe de uma medicação que eu tirei, eu não coloquei. É verdade. Eu tirei a medicação. Eu fiz uma imunomodulação, paciente com trombofilia, fator imunológico, adenomiose, então paciente com fator imunológico, sobrepeso, distúrbio hormonal, nutricional, metabólico, ovários policístico. Veja que era um monte de problemas que eu precisava ajustar. Que essa medicação, que eu me recordo que ela mesma comentou comigo, era bom para um dos fatores. E para outros não. Para outros não. Então, eu fiz a imunomodulação nela, tirei essa medicação, simples isso assim. E ela engravidou e graças a Deus segurou. Por sinal, esse ano, eu falo esse ano porque a memória está mais fresca, né? Tivemos aqui alguns casos assim super desafiadores. Muito desafiadores. Que assim, foram tratados com imunologia, né? Com esses protocolos bem específicos. Eu costumo dizer que nossos casos são os mais difíceis do Brasil. Também, né? Inclusive, foi uma paciente que nos presenteou com essa caneca, ela vai nos assistir, eu tenho certeza. E eu acredito que um dos casos mais desafiadores aqui da clínica, né? Ela vinha de um histórico de FIV sem sucesso na capital baiana. Procurou a clínica, acho que uns 2 anos, não foi isso? Começou aquele processo de investigação. Na primeira FIV ela engravidou, teve uma perda, você mesmo fez a curetagem. E eles, assim, um dos casais assim, mais resilientes que eu conheço aqui da clínica. E eles partiram agora para a segunda transferência e houve aí o tão sonhado beta positivo, já teve alta. E estamos assim bem felizes, mas foi estratégias... Uma jornada longa, né? E com estratégias muito bem definidas e individualizadas, né? Realmente não houve uma receita de bolo. Se a gente for falar nisso, tem outra paciente que engravidou na 6ª transferência, né? Então é bom sempre falar que não foram 6 FIVs, mas na 6ª transferência também foi um caso assim super desafiador, que eu tenho certeza assim que o paciente pegar, o médico e o paciente e o casal pega nas mãos mesmo e assim, estou contigo e a gente vai lutar por esse sonho junto com você, né? Então, de não desistir mesmo. A questão também que a gente sabe que envolve, eu falo não só a questão financeira, mas emocional nesse processo, né? Então, é importante todo esse apoio psicológico, porque não precisa apenas da questão financeira em si, mas da questão emocional, da questão física, de estar bem, né? Teve uma paciente hoje que deu um time e ela voltou hoje para começar a FIV, assim, já praticamente imediato. Ela falando assim, poxa, agora eu estou pronta. A gente sabe que nem toda paciente tem esse time para esperar, né? Conta de reserva ovariana, enfim. Mas é importante sempre essa individualização. Mas caminhando aqui para o bloco final, se uma paciente tiver um beta negativo, aliás, chegar assim para a doutora Antônia e falar assim, eu ainda tenho chance, o que é que você fala? Vamos juntos e vai dar certo. Vamos buscar esse beta, né? Vamos atrás desse beta. Eu nunca desisto e eu costumo dizer às minhas pacientes, pego na sua mão, estamos no mesmo barco, e vamos juntos, vamos vencer. O que eu gostaria de ver nas minhas
nos meus casais é resiliência, sabe? Porque exige resiliência do médico também. Do médico também, do médico também. Então, eu nunca tive assim uma situação de dizer eu quero desistir desse casal, nunca. Pelo contrário, eu creio que os nossos bons resultados é fruto da nossa perseverança, da nossa persistência, resiliência em acreditar, ter fé, crer que Deus é o comandante de tudo e que somos apenas instrumentos de uma grande vitória que vai vir para você. E eu sou assim uma grande testemunha da sua entrega, né? Eu digo assim, poxa, por que você estuda tanto, né? Que praticamente todos os dias e tem já alguns anos que você se debruça tanto sobre o tema aborto de repetição e falha de implantação, né? Então eu vejo essa sua entrega, então o paciente de poder confiar esse sonho em suas mãos, saber que aqui em Petrolina, aqui no Vale São Francisco, tem aparato tecnológico, tem aparato científico e tem um profissional que é reconhecido a nível nacional pela sua entrega, né? Sábado mesmo você vai participar de uma aula online de um curso de pós-graduação em São Paulo que você vai debater sobre a imunologia, né? Então, quando a gente vê que a imunologia realmente é para... Hoje ainda são poucos profissionais no Brasil que têm se debruçado tanto na imunologia. Então, agradecer mais uma vez você por ter aceito o convite e dar continuidade a esse projeto de dar luz, de dar visibilidade à reprodução humana. Você que é pioneira aqui na região em todas as técnicas de reprodução humana. Muito obrigada e te esperamos no nosso próximo episódio. Espero que esse episódio traga clareza, segurança e uma dose extra de resiliência para você que teve o beta negativo, mas saber que o seu sonho é nosso sonho também e que embora o beta negativo ele faça parte da reprodução humana, mas a gente nunca vai normalizar e a gente vai de fato buscar esse tão almejado beta positivo e tocar esse sino aí. Tocar eu vejo tantos pacientes falando, puxa, era o meu sonho ver vocês tocando o meu sino, né? Teve esses dias que as meninas até pularam na hora de tocar o sino. Eu perguntei por que vocês pularam. Elas não foi para personalizar, porque a paciente ela é muito feliz e ela chega aqui na clínica assim pulando de alegria com esse beta positivo e a gente bateu pulando por conta disso, né? Então, muito obrigada pela audiência e te esperamos no próximo episódio.